Nós vamos agora, então, ver como é que ficou a estrutura. Essa segmentação, ela descreve um mapa, certo? Subdivide, fragmenta, de verdade, os termos, frases, vocábulos que são chave, que traz a ideia pormenorizada, os detalhes que o texto apresenta. E aí nós temos, então, esses temas, esses títulos que estão aí mesclados dentro da segmentação, do texto segmentado. Agora, observe aqui a estrutura, como que ficou. Bom, o tema é a lei de Deus. Esse é o tema mais generalizado, mais genérico. Quer dizer, ele é o conteúdo dessa passagem dos versículos de 1 a 9 de Deuteronômio. É a expressão-chave que é tirada do versículo 1, que diz exatamente qual é o tema que é abordado. Agora, veja bem, há possibilidade, quando o indivíduo vai pregar, que ele focalize um item desse texto e ele possa elaborar um sermão com base neste item. Mas isso vai ficar a critério do pregador quando ele terminar de fazer a exegese. Necessariamente, o esboço exegético, a estrutura final, definitiva, ela não significa que ela será o esboço do sermão. Não, não. Porque, de acordo com o tamanho do texto, a estrutura pode ser longa. E um sermão não pode ser tão longo assim. Então, veja bem, a estrutura definitiva do texto. O tema é a lei de Deus. E aí, observe que o tópico número 1 é o propósito da lei. Observe que o enunciado é curto, não há um verbo, quer dizer, não é obrigado que tenha verbo. O melhor é que seja apresentado em forma de um título. E aí, os versículos, entre parênteses, como foi apresentado, deve ser especificado o intervalo do texto onde esse assunto chamado propósito da lei é apresentado. Aí, no versículo 1, menciona o primeiro propósito, para ser ensinada, a lei para ser ensinada. No versículo 2, diz também para ser cumprida. E no versículo 3, fala que era para garantia de bênçãos. Essas expressões, elas não são tiradas dos versículos. Estas expressões aqui, por exemplo, para ser ensinada, para ser cumprida e para garantia de bênçãos, isso descreve o tópico que está mencionado aqui em cima, que é o propósito da lei. Poderia ser colocado também a ideia de propósitos da lei. Então, fica a critério do analista, do exegeta, do intérprete. O segundo tópico corresponde ao segundo parágrafo, que vai do versículo 4 e o versículo 5, que são duas exortações. Uma é um chamado invocativo para Israel prestar atenção ao mandamento que vai ser mencionado. E a ênfase que é dada é que é Deus, o Senhor, quem manda, que dá o mandamento, ele é o único e haverá de ser, portanto, a vida das pessoas vai ser dedicada a ele. É possível que você utilize o tema geral como a dedicação da vida a Deus. Mas isso aí, veja bem, tira um pouco o foco do tema geral para abordar um subtema. Aí nós temos aqui o propósito e o âmago da lei. Qual é o âmago da lei? Consolidação do monoteísmo.
o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o outro item é a dedicação total a Deus. Agora, preste atenção. É possível que essa subdivisão, dedicação total a Deus, possa ser tema de um sermão. Isto significa que esse texto dá margem para mais de um sermão. Você poderia fazer um sermão, por exemplo, dizer hoje a lei de Deus é o tema das conferências. Vamos supor, estudar a lei de Deus. Ou então, vamos supor que é uma sequência de estudos doutrinários que você vai fazer na igreja, e aí o assunto é a lei de Deus. Aí, no primeiro estudo, hoje nós vamos estudar o propósito da lei de Deus. Para que Deus, para que finalidade Deus nos deu a lei? Aí vai o esboço do sermão, do estudo, são esses 3 itens que estão aqui. Aí esse propósito da lei passa a ser título do estudo, passa a ser título do sermão. Deu para perceber, não é? Então, assim também o âmago da lei, ou ainda poderia colocar uma outra expressão que dá ênfase à substância da lei de Deus, aquilo que é a essência última da lei divina. E aí o terceiro parágrafo, certo? Tem um título, tem um tema, a vivência da lei. Agora observe que se alguém fosse fazer a pergunta, vivência em que sentido? Como? Aí você diria, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, é introjeção. A outra é a memorização. No versículo 7, você diria, por exemplo, está o versículo 7, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho. Quer dizer, se vai andar pelo caminho, ensinando, então isso está memorizado, está guardado. Então, a lei, primeiro, é introjetada. Segundo, ela é memorizada. Terceiro, a portabilidade da lei. O indivíduo carrega para onde ele vai, ele não só traz na mente, mas ele também traz na mão. No caso, os hebreus usavam uma coisa chamada filactério. Era uma pequena bolsa, bem pequenininha, que tinha uma alça que eles amarravam na testa, como se fosse em redor da cabeça. E aí, então, esse filactério ficava porções de versículos, como chama? De frases, de mandamentos, de coisas que eram para serem lembradas, consultadas. Então, esses filactérios eram também pendurados na roupa. Mas tinha na mão, carregavam também na mão. No caso, hoje nós usamos a Bíblia. Nós vamos para o templo e nós levamos a Bíblia na mão. Para onde nós vamos? Quer dizer, não temos que ir para o trabalho, a Bíblia na mão. Vamos para o hospital, Bíblia na mão. Não é necessariamente essa a ideia. Mas o versículo traz a ideia de portabilidade. Então, quando se faz a estrutura, se percebe, portanto, que ela é feita pelos temas dos parágrafos. Essa divisão de parágrafo, ela está lá na análise literária. Foi feito lá na primeira parte, na primeira etapa, antes da análise gramatical. E aí tem, portanto, os 3 tópicos da estrutura. A lei de Deus, aí tem o propósito da lei, o âmago da lei e a vivência ou prática da lei. Podia ser também prática da lei. Mas a ideia de vivência é a ideia de que a vida do indivíduo ela é regida pela lei divina. Então, queridos, aqui nós temos, portanto, a estrutura final, definitiva do texto, certo?
aqui essa segmentação. Observe que os títulos que estão aqui, alguma coisa foi para a estrutura em forma de subdivisão. Ensino obrigatório, prática, obediência. Lá na estrutura tem vivência. A expressão mudou. E por que mudou? Para trazer mais clareza e ainda mais. Essa mudança é resultado da interpretação. Então, depois que é feito a análise gramatical, certo? E quais são as palavras que você usaria na análise gramatical? Essas que estão aqui em negrito. No caso, você colocaria, ia sublinhar ou fazer uma lista, a parte, etc. Mas esta segmentação, no caso do seu trabalho que vai entregar, essa segmentação ela vem nesse estilo, mais ou menos. Então, você já aprendeu na aula passada como fazer esta segmentação e ela vai servir exatamente isso para formar não só a estrutura posteriormente, depois da análise gramatical, mas ela vai dizer quais são os termos que vão ser analisados. E ainda mais, depois que é tirado o significado isolado dos vocábulos, a esse significado tem que ser repensado à luz do texto. Então, uma palavra isolada, ela tem um significado, mas ela, num versículo, ou melhor, numa frase, ela pode estar com um significado distinto, específico. Isso, na aula passada, nós já apresentamos as possibilidades de significado de uma palavra, mas essas possibilidades, uma delas deve ser a interpretação que vai ser dada ao texto, à frase, ao versículo, aos termos-chave que são utilizados. Aí, então, vocês têm esse modelo. Agora, perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Bem, eu vou ser bem breve. Eu gostaria só de saber a razão que essa estrutura, ela começa, por exemplo, aí está bem abaixo do versículo 1, estes são, aí mais aqui embaixo vai, por que chegou essa ordem? Ela não ficou embaixo mesmo aqui onde são. Por que segue? Se é via de regra? Você está se referindo a esta segmentação aqui do versículo 1? Sim. Isso já foi conteúdo de aulas passadas. Agora, deixa eu explicar. Quando você vai fazer uma segmentação de texto, você precisa verificar os conectivos. Nós já estudamos sobre isso, certo? Você precisa rever os conteúdos que já foram na aula passada. Então, quando você faz uma segmentação, você vai dividir o texto como se fossem peças de um quebra-cabeça. Aí, esta segmentação, então, ela precisa ser feita de tal forma que vai mapear o texto para ficar claro na mente do leitor mais ou menos o significado. Estes o quê? Mandamentos, estatutos e juízos. Estes mandamentos, estatutos e juízos são o quê? Para que eles servem? O Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te. Certo? A ideia de para que os cumprisses é a ideia de propósito. Então, veja bem, o versículo ele tem um conteúdo da lei, tem um sujeito que manda, que é Deus, está percebendo, né? E tem os que vão cumprir. Então, para que a lei existe? Esse para que é um conectivo, é uma conjunção que dá a ideia de propósito, finalidade. Na Terra é local. Então, quando você vai segmentar o texto, você separa, vai afastando da margem os termos que têm o mesmo significado. Por exemplo, estes são os mandamentos,
Observe, está tudo alinhado aqui, na mesma margem. Mas eles estão afastados do estes. Por quê? Porque estes aqui é pronome. Mandamentos é substantivo. O que o Senhor, isso aqui é o pronome relativo. Ele funciona também como conjunção. Parecido, os quais o Senhor teu Deus mandou ensinar. Para quê? É propósito. Na terra é a ideia de local. Então você tem um sujeito que ordena, pessoas, o conteúdo do que é ordenado, e quem deve cumprir, e onde isso vai acontecer. Aí o versículo 2 observa o seguinte, lá no versículo 1, na segmentação, tem para que os cumpras. No versículo 2, está a mesma linha aqui, ó. A ideia de propósito, para que temas e para que também. Então, e guardes aqui, o para que está subentendido aqui também. Por isso, vocês estão aqui na mesma temas e guardes. Então, esse seria um adicional, não é isso? Não, eu não estou entendendo. Adicional em que sentido? Aditivo. Conectivo aditivo, esse i guardes. Sim, esse i é aditivo, mas acontece que a ideia de finalidade, para que duas coisas, uma é temer e a outra guardar. Então, é a ideia de finalidade. Então, essas duas frases, elas estão alinhadas verticalmente na mesma margem para a ideia, porque essa margem aqui é de propósito. Observe o versículo 3. Está na mesma margem do versículo 1, do versículo 2 e o versículo 3. Para que te vá bem. E para que muito te multipliques. O para que está subentendido aqui. Agora, observe aqui o na terra, bem aqui, e o na terra bem ali, ó. Está percebendo? Estão na mesma margem, ó. Como te disse o Senhor teu Deus, teus pais, está afastado. Então, isso nós chamamos de indentação. Nós vamos colocando todas as frases que têm os mesmos são gramaticalmente, como é que eu vou dizer aqui? Elas são semelhantes. Ideia de propósito, ideias de sujeito das frases. Ouve, ó Israel, isso aqui é um vocativo. Observe que no versículo 4 tem outro vocativo, o mesmo. Olha o céu que está na mesma linha, ó, mesma margem. Ouve, ó Israel, e aqui ouve, ó Israel. Aqui tem ouve, ó Israel, e cuida. Esse e cuida poderia ficar bem aqui debaixo do ouve, porque são duas frases distintas, certo? Ouve e cuida. Podia ser feito como isso aqui foi feito, ó, para que bem te vai bem e muito te multipliques. Então, esse é o conectivo. Esse conectivo aqui, e cuida, em pô-los em prática, poderia ficar o i debaixo do ouve. A ideia de ouve e cuida. São verbos semelhantes. A ideia de similitude, né? Quero dizer isso. Então, veja bem. O versículo 4 tem outro. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem, ouve, amarás. Porque a ideia aqui é imperativo. É Moisés dizendo, ouve. Aqui vem, ame. Então, os termos semelhantes, eles são colocados numa mesma margem, certo? Alinhados numa mesma margem. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí, na outra frase, vem, amarás o Senhor teu Deus. Aí podia estar subentendida a pergunta, como? Aí você afasta da margem e coloca de todo o teu coração. Essa expressão, de todo o teu coração, não é verbo para ficar debaixo desse aqui, amarás. Então, esse aqui explica, certo? Mostra como, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha os termos semelhantes. De todo, de todo, de todo. Ao versículo 6 a 9. Agora, que estas palavras que hoje te ordeno. Agora, o que acontecerá com essas palavras? Primeiro, estarão no teu coração. Observe, tu as inculcarás aos teus filhos. Aqui soa como tarefa a ser cumprida
com essas palavras, que são ordenadas. Então, estarão no teu coração, tuas inculcarás aos teus filhos, e delas falarás. Agora, como falarás? Tem complementos, são os complementos do verbo falar, e aí vem tudo alinhado aqui, ó, assentado, andando, deitando, e levantando. Observe aqui, ó, essa margem, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás, também as atarás, e te serão, e as escreverás. Todos esses itens estão relacionados com a expressão, estas palavras. Então, na hora de você segmentar o texto, você leva em consideração esse detalhe. E as escreverás. Agora vem, nos umbrais, a ideia de local. Advérbio, adjunta adverbial de local. E nas portas. Ok. Aí tem, portanto, a segmentação do texto. Uma vez segmentado o texto, você precisa, portanto, colocar os títulos, certo? Dos segmentos. No caso, mandamentos, estatutos e juízos são um conjunto da lei de Deus. Quando se trata de Deus mandou ensinar-te, certo? Bem aqui, por isso que bem aqui tem autoridade divina. No versículo 2, que ordeno, Moisés dizendo, eu ordeno, mas é porque o Senhor mandou a Moisés que Moisés ensinasse. Então, Moisés está dizendo que ele está ordenando uma coisa que Deus ordenou para ele fazer. Certo? Por isso que aqui tem autoridade divina. O que é ordenado é o ensino e a prática. Ok. Não sei se eu expliquei bem, deu para entender. Claríssimo, ficou muito bom, professor. Muito obrigado. De nada, meu irmão. Disponha, viu? Outro irmão tem uma pergunta aí? Florencio. Vamos lá, Florencio. O senhor, ministrando as aulas, no início, passou para nós a segmentação da perícope em parágrafos. Dentro tem número de versículo, actantes, ações, complementos, sentença temática. Essa é a segmentação da perícope, em parágrafos. E no final, tem a estrutura do parágrafo e a estrutura final. Depois, o senhor nos ensinou a segmentação de outra forma, sem estar dentro digamos assim, sem os actantes e as ações. Eles são iguais? Veja bem, você está confundindo... As duas segmentações são iguais? Você está confundindo a estrutura literária, estrutura prévia, com estrutura final. Ela é prévia porque ela é provisória. Quando fala de aquele modelo de que você cita actantes, é porque o texto, o gênero narrativo, é um discurso, mas veja bem que ele está dentro de uma narrativa. O discurso, a fala de Moisés é como uma narração. Então, tem sujeitos. Então, essa expressão, esse modelo de análise literária, certo? É uma forma de fazer uma análise do texto, do que com respeito no caso sendo personagens, quem são os personagens? Moisés, tem Deus, tem Israel, etc. Aí, na análise, isso tem a ver com análise literária, para verificar os detalhes que vão ser posteriormente investigados. E aí, então, esses personagens vão ser investigados um por um. Deus, por exemplo. O que está relacionado a Deus? O que Deus diz? O que Deus fez? O que Deus ordena? O que Deus promete? Aí, então, aquilo ali é um modelo de análise
de um texto, é uma possibilidade, que é um recurso que você utiliza para fazer, então, a sua estrutura prévia. Sim, professor, mas aí, isso aí que nós estamos falando, nessa parte aí, a segmentação dos parágrafos, mas também são duas folhas. Logo em seguida, tem estrutura dos parágrafos da perícope. Então, essas estruturas aqui, ela já não entra os actantes e nem ações. Então, aqui ela já está enxuta, né? Depois que chega na estrutura, depois que forma a estrutura dos parágrafos, é que ela vai ser resumida para uma estrutura final. Toda essa análise literária e essa estrutura é para você, na sua mente, ter uma ideia de mapeamento, certo? Agora, quando se faz segmentação, isso aí é para definir quais são os termos, os detalhes, os mínimos detalhes que vão ser analisados. Então, observe que na segmentação não há, por exemplo, a palavra Deus não está sendo grifada como objeto como termo a ser investigado, analisado, porque ele é claro, e já é coisa simples. Mas a expressão, por exemplo, amarás, coração, alma, força, esses são pequenos detalhes que o texto tem que vai, portanto, formar uma ideia mais precisa do significado do texto. Essa estrutura prévia que foi formada, e para formar ela, foi preciso uma análise onde tem personagem, onde tem ou actantes, que é a mesma coisa. Então, é para ter uma ideia do fluxo da narrativa. No caso, o discurso, ele soa, ele vem como uma narrativa. Aliás, o livro de Deuteronômio, ele faz parte da grande Torá. Só que a Torá tem gênero narrativo e lei, certo? E tem discurso. Tem várias formas. Então, nesta análise literária, que você precisa analisar o gênero, essas coisas, e as formas, você vai precisar, portanto, desses detalhes, investigar esses detalhes, para formar a ideia do que o texto está dizendo. Então, por exemplo, o personagem Deus. Tem um personagem chamado também Israel. Se você analisar o texto e verificar... Não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo, mas da maneira que eu fiz, ficou praticamente idêntico, né? Ficou praticamente idêntico à segmentação final. Tanto é que eu fiz a minha estrutura final, tudo com base nessa investigação que eu fiz, da segmentação, nessa análise prévia. A sua estrutura final... Aí eu já estudando bastante na segmentação e na análise gramatical. Porque você, na análise gramatical, já tem... Eu fiz. Pois eu fiz você obteve um significado preciso dos termos, certo? Das expressões. Aí tem mais a ver com gramática. Uma coisa é a ideia que é produzida na linguagem dos personagens, dos fatos que são analisados. Tudo isso são mais genéricos. Agora, a segmentação ela é muito mais pormenorizada. E aí, a estrutura final ela é produzida com base na segmentação do texto. O que você vai utilizar, vai aproveitar, é a divisão de parágrafos lá da estrutura prévia. Porque isso aí não tem como mudar. Isso já vem praticamente, esse esboço já está lá. Então, a gente aplica aqueles princípios de onde começa e onde termina um parágrafo, os indicadores de início e fim. Aí você separa. Terminou a separação, vai analisar esses parágrafos um por um. Aí tem, portanto, para entender a mensagem de cada parágrafo, a gente utiliza aquele recurso.
aquilo ali é uma alternativa, não é a única. Certo? Entendi, porque eu já fiz... Professor, só uma curiosidade aqui. E quem já fez só naquela outra estrutura, o senhor não vai aceitar, não? São duas estruturas que você vai apresentar. Uma antes da análise gramatical. A análise literária termina. O produto final da análise literária é o mapeamento do texto, que vai ser utilizado. Você vai ter mais ou menos algumas diretrizes, linhas, direções que você vai seguir para analisar lá na gramática. Certo? A segmentação do texto é para... observe que a segmentação, os parágrafos estão divididos. E cada versículo está subdividido. E tem versículo que está subdividido. E a frase de cada versículo também está subdividida. Está entendendo? Então, você vai afunilando. Porque na análise gramatical, você vai ter que ter a análise léxica. E essa análise léxica é o sentido isolado da palavra. Agora, quando você tem o sentido isolado, tem opções de significado, mas dentro da frase, dentro do texto, qual dessas opções de significado aquela palavra tem? Aí sim, a coisa vai mudando agora, vai afunilando, vai ficando mais clara. E aí, então, depois que fez a interpretação do texto, aí sim, aí você parte para a análise estrutural definitiva, para a estrutura definitiva do texto. Professor, ela pode ter ou não subsídios lá da análise prévia. Eu confundi essa segmentação aí que o senhor falou com aquela anterior, da análise. Foi assim que eu coloquei no meu trabalho. Essa segmentação aqui, ela é um recurso que se utiliza para fazer análise gramatical, lexicossintática. Por exemplo, o versículo 1, eu vou analisar a palavra mandamento, a palavra estatuto e a palavra juízo. Tudo que está em negrito aí são as palavras que estão selecionadas e eu julgo que são chave, termos importantíssimos que eu vou, então, analisar com muito detalhe. E aí, é por isso que essa segmentação é feita. Outra dúvida? Se não há mais dúvidas, então nós vamos encerrar agora, tá bom, Cleis? Professor Vidigal, Diga. tá me ouvindo? Nesse caso, eu não sei se todo mundo já entregou o trabalho. Eu não entreguei ainda o meu, pensava em entregar hoje à noite. Então, como é que você vai entregar? Ah, tá, que é a primeira parte, né? Sim. Porque o trabalho está dividido em duas partes. Sim. O que vem antes da análise gramatical e o que vem da gramatical para frente. Professor, eu já fiz foi tudo, já mandei foi tudo. Mas como é que você não ia análise teológica? Nós vamos ter aula sobre esse conteúdo ainda. Mas é porque eu estudei, pesquisei no livro, para adiantar, eu já fiz e encaminhei. Ah, beleza. O Florencio, pastor, está de quarentena Parabéns, então, eu pelo aposentado, professor. O homem é um gênio. Agora, essa segmentação aí, que o senhor falou, que eu confundi com a outra, é idêntica com a que eu já fiz inicialmente, essa daqui, essa divisão. Eu fiz tudo certinho. Ah, beleza. Então, ótimo. Você entendeu bem. Então, entendeu o processo, como se faz. Ótimo. Entendi. E eu pesquisei bastante aqui no livro e entendi o processo todinho. Graças a Deus por isso. Ok. Então, vamos agora encerrar. Olha, veja bem, última informação. Aí, professor, deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor. Professor. Oi. Alô? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Hoje não. Então, se eu entendi essa sua explicação, quem não fez essa segmentação nesse modelo pode mandar e no segundo pacote terminar a atividade. É isso que eu entendi? Pode, e deve, essa segmentação do filho é indispensável. Não, eu só queria saber do senhor o seguinte, escute bem, deixa eu ver se eu me faço mais claro.
Eu fiz o meu trabalho, mas não fiz essa segmentação ainda, ok? Sim, mas é porque... Porém, nós temos ainda um prazo para o segundo pacote, não é isso? É, exatamente. Aí, no segundo pacote, vai o contexto teológico e mais esse que o senhor está falando agora, é isso? Vai ter tudo. Deixa eu... Amém. Então, escute bem, está gravado. Senão eu vou fazer que nem o Moro. Estou brincando com o senhor, porque aí está todo estressadinho aqui. Nós vamos mandar e vamos ver se o senhor seja benevolente com nós, viu? Porque está todo mundo aí quase pirado. Olha, veja bem. Já teve aluno, brincadeira aqui, só para descontrair, que disse que estudar para quê? Se vai todo mundo morrer. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Professor, só para concluir. É só uma brincadeira. Essa história é só a gente não outra aula brincando, tá todo mundo tenso mesmo, viu? Olha, uma coisa importantíssima para vocês, não vão esquecer nunca o que eu vou dizer agora. Quando vocês entregarem a segunda parte, ela vem com a primeira também. O trabalho vem completo, sim, certo? Ótimo. Aí algum defeito que o senhor identificar na primeira, o senhor vai devolver a primeira corrigida, não vai? Não. Com observação e tal? Vou. Pois não. Aí alguma observação a gente corrige na primeira e soma com a segunda. E aí o senhor ajuda aí a dar um 11, né? Não 11, o máximo 10. Mas veja bem, vou fazer uma pergunta também. É fundamental. Pois é, isso é fundamental. Eu gostaria digamos assim, de mandar de novo, quer dizer, corrigir, incluir essa segmentação, que inclusive eu já tinha até feito, mas não coloquei no corpo do trabalho porque eu achava que era a mesma, que o senhor tinha colocado aquela, era sendo igual a essa, que eu achei parecidíssima e tudo mais. Eu posso complementar e mandar um outro trabalho anexando essa segmentação? Se mandar as duas, não tem que mandar uma, porque cada uma faz parte de etapas distintas. Eu sei, professor. Eu estou dizendo o seguinte, só que nessa que eu mandei não está inclusa. Então, você pode mandar de novo. Eu vou só incluir e mandar já com a segmentação. Você faz isso. Agora, muda o nome. Professor Vidigal. Deixa o professor dar o recado dele importantíssimo aí, pessoal, por gentileza. Já está terminando o tempo. Peraí, mas a gente tem que entender primeiro e fazer proposta. A hora é agora. Professor. Diga. Alô? Você está me ouvindo? Queria fazer uma proposta para o senhor, se o senhor concordar. Qual é a proposta? Pois não. Permita que façamos essa atividade em duplas. Ainda que, em tese, estejamos todos com tempo disponível, mas foi comprovado na aula passada de outra disciplina, que trata justamente do pastor em si, e todo mundo está meio com a cabeça desintonizada por conta da realidade em que estamos atravessando. Inclusive, alguns relataram que estão perdendo o desejo de ler, não por preguiça, mas não sabe, nossa mente está assim meio parafuso. Talvez um ajudando o outro, trocando ideia na internet, compartilhando, ficaria mais fácil, pelo momento em que estamos vivendo hoje. Sim, eu entendi. Você pode fazer, mas acontece que o trabalho é individual. Você não tem... Não, tudo bem. Mas assim, só para concluir, porque veja só, em tese eu fizesse eu compartilhando com o Florencio, ele me dando dicas de literatura, eu também. Vai que aparece um parágrafo lá parecido dele, o meu, o Tarcísio, ou o Rodrigues, enfim. E aí o senhor já ia entender. Não, eles dois trabalharam junto, com a ajuda e tal. O senhor entendeu? Entendi, mas acontece que a linguagem que você... A dona Vilma também. A ideia, compartilhar ideias é uma coisa. Escrever a ideia do outro, copiar a ideia do outro, isso não é plágio. Você não tem que escrever o seu trabalho conforme as palavras que o outro escreveu. Mas deixa eu lhe falar. Não, escute bem, mas o que eu estou dizendo é assim, às vezes a ideia é parecida, mas as palavras não, entendeu? O camarada compartilha assim, eu copiei da mesma fonte, do mesmo livro, tal, enfim, aí um orienta o outro, olha, eu achei ali, aí tu vai lá, encontra, pesquisa e cria com a tua própria inteligência, lógico, claro.